Olá, como vai? Vamos a mais uma devocional nos nossos 40 dias de jejum e oração por avivamento. Neste momento, estamos gravando a devocional de número 21, que fala da ignorância sobre o avivamento. O texto bíblico base é Gálatas 2:20, que diz: Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. Infelizmente, muitas pessoas têm preconceito com a palavra avivamento, por causa de experiências negativas, divisões, contendas e outras decepções causadas por pessoas em nome do avivamento espiritual. Por isso é importante deixar claro o que não é avivamento e o que é avivamento verdadeiro. Então vamos, em primeiro lugar, dizer o que não é avivamento. Avivamento não é manifestação de dons espirituais. Essas manifestações podem ocorrer durante o avivamento, mas, de acordo com a Bíblia, dons espirituais são parte integrante e inerente do funcionamento do corpo de Cristo e se manifestam na igreja, mesmo que não haja avivamento. Avivamento não é uma campanha evangelística. Sem dúvida, quando há avivamento, uma grande colheita de almas acontece. Mas uma campanha evangelística, que é importante, nunca substituirá um derramar do Espírito. Terceiro lugar, avivamento não é uma reunião de louvor. A adoração a Deus deve ser parte integrante de qualquer culto cristão. Há diversos movimentos de louvor que são importantes, proclamam a glória de Deus e podem acontecer mesmo que não haja avivamento espiritual. Avivamento também não é um congresso que tem começo, meio e fim. Alguns congressos podem acontecer experiências individuais e coletivas, haver manifestações do poder de Deus, mas quando encerra, aparentemente terminou o movimento. Avivamento também não é um momento emocional. Não é uma reunião cheia de emoções, onde pessoas choram, caem, sentem arrepios, experimentam milagres, o que pode acontecer. Mas quando sai da reunião, a vida continua a mesma. Não houve qualquer transformação. Então, o que é um avivamento verdadeiro? É um agir soberano de Deus, onde acontece o movimento do Espírito Santo, promovendo uma atmosfera de arrependimento, convicção de pecado, reconhecimento do distanciamento de Deus e um profundo desejo de ter uma nova vida e andar com a vontade de Deus, de acordo com a vontade de Deus. O texto bíblico acima deixa claro que avivamento é a própria vida de Cristo em nós. Notem que, além da palavra vida, o texto menciona 4 vezes o verbo viver. A raiz da palavra avivamento é vida. Avivamento verdadeiro é a vida de Cristo em nós. Mas para que isso aconteça, precisamos experimentar, em primeiro lugar, a mortificação dos procedimentos do terrível e teimoso eu. 3 frases do apóstolo Paulo definem o avivamento. Primeiro, estou crucificado com Cristo. O lugar do eu é na cruz. Impressionante como nosso egoísmo é uma grande barreira para a verdadeira vida. Precisamos crer que o nosso velho homem já foi crucificado e examinar essa afirmação bíblica tem sido uma realidade em nossas vidas. Como está o seu eu? Morto? Segundo a afirmação de Paulo, já não sou eu quem vive. O fato de eu estar morto implica que não tenho mais minha vontade, nem desejos pessoais. Mas agora minha vida está totalmente imersa na vida do meu Salvador, escondida com Cristo em Deus. Terceira frase do apóstolo Paulo. Mas Cristo vive em mim. Este é o verdadeiro avivamento espiritual. Cristo toma posse de toda a minha vida e de tal forma que tudo é entregue a Ele. O passado e o futuro, os bens materiais, a família, os projetos, as posições. Quando Cristo vive em mim, naturalmente, eu abro mão de tudo para que Ele seja tudo em mim. Ó, irmãos, precisamos experimentar essa realidade. Em nossas igrejas, quando citamos este verso, todos dizem amém, mas a realidade é outra. Tem uma grande expectativa que muitos realmente experimentarão essa realidade espiritual e, consequentemente, haverá uma mudança radical nas vidas.
As igrejas serão cheias da vida de Cristo. O povo das cidades terá convicção de pecado e correrá para as igrejas buscando perdão e salvação. O povo andará de acordo com a vontade de Deus, e Deus sendo glorificado em todos os lugares. Podem me chamar de sonhador, mas eu continuo crendo. Alguns motivos de oração. Ore para que o Espírito Santo opere na sua vida um avivamento espiritual constante. Ore para que as igrejas vivam cheias do Espírito Santo. Ore por um avivamento espiritual que seja constante e leve muitas vidas para conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, clamamos ao Senhor que derrame um verdadeiro e genuíno avivamento sobre as nossas vidas e que vivamos em constante avivamento, em constante dependência do Senhor. Que possamos aprender a viver a vida de Cristo em nós. Clamamos pela tua igreja, para que a igreja seja cheia do Espírito Santo, que haja um verdadeiro derramar do teu Espírito sobre a igreja brasileira, que haja um verdadeiro avivamento e que esse avivamento seja evidenciado pelo arrependimento, pela confissão de pecados, pela influência no mundo aí fora. Que vidas sejam impactadas com o testemunho de uma igreja avivada, de uma igreja cheia de vida de Cristo e possam se render aos pés do Senhor Jesus. É assim que nós oramos, crendo que o Senhor está nos ouvindo e há de trazer um avivamento à nossa vida, na nossa família, na nossa igreja e na nossa nação. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Em breve estaremos gravando mais devocionais dos nossos 40 dias de jejum e oração por avivamento. Grande abraço a todos.